boa noite, meus amados irmãos em Cristo. Como que vocês estão nessa noite maravilhosa? Ai, gente, que bênção, né? Glória a Deus, pela misericórdia e pela graça, estamos aqui mais uma noite, para a honra e glória do Senhor. Vamos então dar continuidade, né, no nosso devocional. Hoje vamos para Mateus 10, certo? Para a honra e glória do Senhor. Então vamos orar? Vamos fechar os olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada pela tua presença, obrigada pela oportunidade, Pai, de estar aqui mais essa noite. Dá-nos entendimento da palavra, Senhor, que da minha boca saiam palavras de bênção, Senhor. Faça de mim, Senhor, um canal de bênção para as pessoas que precisam realmente receber alguma palavra de Ti, que através de mim o Senhor fale com as pessoas, Pai, em nome de Jesus. Dê entendimento da palavra para mim e para todos que estão assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. E hoje temos a presença ilustre. Ai, melhor presença que poderia ter esta noite, né? Né, Meg? Da Meg, gente. Ela tá bem deitada aqui, ó. Deixa eu mostrar ela pra vocês. Meu Deus, como que tá o olho dela com essa luz ligada, meu Deus? Pode voltar a deitar, filha. Fica aí. Pode ficar. Deita aqui, amor. Deita. Vai lá, vai. Bom, vamos lá então, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 9, então vamos lá. Ó, a Bíblia da Mulher, Nova Almeida atualizada, certo? Vamos lá então. Vamos começar então. Amém? Os 12 e a sua missão, né? Os 12 discípulos e a missão que lhe foi dada. E, chamados seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, o seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrais dos gentios. Aqui está escrito errado, mas é o que está escrito, aqui diz, ó, não ireis pelo caminho das gentes, mas é pelo caminho dos gentios. Dos gentios, tenho certeza. Confiram aí na Bíblia de vocês. Nem entrareis na cidade dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Glória a Deus, né? O que Jesus deixa bem claro aqui nessa palavra, né, gente? Que a gente não precisa literalmente se preocupar em armazenar comida, em armazenar roupa de frio, em nada, porque a providência vem do Senhor. Porque Deus sempre provém tudo aquilo que a gente precisa e muito mais do que a gente precisa, né? Se a gente for avaliar tudo que a gente tem, é muito mais do que a gente precisa. Sabe? Tipo, o que a gente precisa de fato? De fato.
um teto, 2 peças de roupa, se fosse contar, uma para lavar e depois trocar. Sendo bem sincero, falar de precisar mesmo, de necessidade. Comida, arroz e feijão todo dia. A necessidade, tô falando pra gente sobreviver aqui mesmo. Arroz e feijão, uma fruta, uma banana, água. Pronto, é isso que a gente precisaria. E eu tenho certeza que você que tá me assistindo, eu posso falar por mim. Eu vou falar por mim, não vou falar pra quem tá me assistindo, pois eu não conheço, né? Mas eu falo por mim que eu tenho muito mais do que eu preciso. Muito mais. Pois eu não almoço arroz e feijão todo dia, né? Deus provém carne, macarrão, arroz, frango, tudo, verduras. Glória a Deus por isso, né? Então Deus provém muito mais do que a gente precisa. Por esse motivo a gente não precisa se preocupar com o amanhã. E não precisamos nos preocupar em ficar acumulando coisas, né? Para que não falte. Porque não vai faltar. A confiança no Senhor se baseia nisso. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras saindo daquela casa ou cidade, sacode o pó dos vossos pés. Ou seja, né? Sacode a poeira e vai pro próximo. Vai pro próximo, porque não adianta ficar ali esperando, querendo dar bênção para quem não quer receber, né, gente? Se a pessoa não quer te receber, se a pessoa não quer a palavra de Deus, você vai ficar implorando? Vai ficar gastando tua energia com quem não quer? Não, sacode a sandália. Sacode o pó e vai pro próximo. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. Portanto, sede prudentes com as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinétrios. Ai, desculpa. Onde que eu parei? Vamos voltar um pouquinho aqui. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudente como as serpentes, né? Ficar ligado, e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Né? Muito cuidado com os homens, porque infelizmente muitos são traiçoeiros, né? É isso que quer dizer aqui. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vós será ministrada do que haveis de dizer. Né? No caso, eles iriam ser ministrados com o que teriam que falar, né? Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão. E o pai, o filho e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, né? Aquele que mesmo depois de toda a turbulência que vai passar,
em nome de Jesus, aquele que realmente perseverar, ele será salvo, né? Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem é o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo ser como o senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não temais, porque nada que é encoberto que não haja de se revelar, nem oculto que não haja de se saber, né? Isso, gente, é uma observação até que eu vou ressaltar aqui. Essa é uma oração que eu sempre faço, sabe? Eu sempre peço a Deus que tudo que está em oculto seja revelado, né? Que tudo que está em oculto eu descubra, que Deus coloque as pessoas certas no meu caminho, afaste todo o mal disfarçado de bem, porque muitas pessoas se aproximam da gente, né? Trabalho e tudo mais. Então, que a gente realmente esteja atenta, esteja sensível à voz do Senhor, né? E fazer essa oração, pedir que em nome de Jesus tudo que está em oculto seja revelado, para que nada passe despercebido diante dos nossos olhos, certo? O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutai ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Ou seja, o que você faz num lugar, você faz no outro, né? Quem você é no seu secreto, você é no meio, na frente das pessoas. Se não é, você é para as pessoas, quer dizer. Se a tua atitude dentro da igreja é diferente do que a atitude que tu tem na tua casa, infelizmente não vai ser diferente do teu caráter quando você conduzir a tua vida, né? Porque o caráter é um só, gente. Seja no secreto quanto na igreja, no trabalho, onde for. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer parecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um centil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tem mais, pois mais vale vos dar que mais valeis vós do que muitos passarinhos. No caso, a gente vale mais do que muitos passarinhos, né, para o nosso Pai. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que estás nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai, que estás nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. E o que é a espada? A palavra. Certo? Jesus não veio para trazer a paz. Tanto que, meu Deus, teve muita confusão, muita turbulência com a vinda dele. Mas ele trouxe a nossa espada para guerrear em toda essa turbulência. Glória a Deus por isso. Por isso que hoje a gente tem uma palavra para a gente orar em cima dela. Né? Hoje, se a gente sentir medo, a gente ora, Senhor, ora em cima da tua palavra. Né? Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu não temerei a mal nenhum, pois o Senhor está comigo. Em nome de Jesus, né? Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem toma a sua cruz, e quem não toma a sua cruz, e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la.
E quem perder a sua vida por amor a mim, a achará. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá o galardão de justos. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Glória a Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus por essa palavra, Pai. Ali por último, o que Jesus quer dizer com isso, né, gente? Que a gente deve receber todas as pessoas em nossa casa como de igual, certo? Não importa se tem poder aquisitivo, se não tem. E a gente nunca deve negar sede, água para quem tem sede, comida para quem tem fome. Isso é algo, gente, que eu digo para vocês, não negue a ninguém, certo? Não negue a ninguém, porque realmente você negar comida ou água para alguém é como você estiver negando a Deus, certo? Isso é muito forte e é muito verdadeiro. Não estou dizendo que você tem que dar dinheiro, né? Porque às vezes realmente a gente não tem, mas dê comida, sabe? Passa numa padaria, compra alguma coisa, uma fruta, dê alguma comida para ajudar aquela pessoa em alguma coisa, tá bom? Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, vamos orar, vamos fechar os olhos. Obrigada pela tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra crie raiz dentro de nós, Pai, que a gente, Senhor, tenha um entendimento e consiga praticar a sua palavra, Senhor. Porque de nada adianta conhecimento sem prática, Pai. Faça-nos de nós, Pai, teus servos, que a gente pratique a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, dai-nos, Senhor, um coração bondoso, para que a gente consiga ajudar a todo aquele que tenha sede e tenha fome. Em nome de Jesus, Pai, obrigada pela tua presença, Senhor. Abençoa, Pai, a vida de cada pessoa que está vendo esse vídeo, Senhor. Leve-nos, Pai, para um sono tranquilo e em paz, Senhor. Eu oro em cima da tua palavra, em paz eu me deito e logo eu adormeço, pois o Senhor está comigo. E assim também com os meus irmãos em Cristo que estão me assistindo. Em nome de Jesus. Amém, amém. Gratidão, gratidão por mais um vídeo. Obrigada, graça e paz a vocês, viu? Que Deus abençoe grandemente. Um beijo no coração de vocês. Eu amo a todos vocês e Jesus também. Não esqueçam da sua identidade firmada como filho. Tu és filho e filha amada. Tu és herdeiro, filho protegido, em nome de Jesus. Amém.